E o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, ide por todo o mundo, ensinando e pregando o Evangelho a cada uma pessoa nas partes mais remotas da terra. Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley. A seguir em Contato, graça em tempos de dificuldade. Existem diversos tipos de maneiras de reagir à aflição, ao sofrimento, à dor, à provação, às tribulações em nossa vida. Às vezes, o mais simples a fazer é se rebelar contra isso. Às vezes, escolhemos nos conter de forma muito estoica e decidimos que vamos apenas suportar. Às vezes, choramingamos, gememos, nos lamentamos e reclamamos disso. Ocasionalmente, entendemos o que Paulo quis dizer e podemos reagir da maneira que Paulo reagiu, ou seja, com uma compreensão jubilosa do propósito de Deus, ao permitir aquela aflição, aquela dor. Me pergunto o que melhor descreve a maneira como você reage ao sofrimento e à angústia em sua vida. Sabe, um dos erros que acontece hoje em dia é que se você orar bastante, com força o suficiente e acreditar o bastante, então Deus vai mudar toda e qualquer circunstância da vida. E essa mudança depende, na verdade, de se temos fé suficiente ou de se orarmos por tempo suficiente com força e intensidade. Bem, se isso for verdade, então há uma passagem das Escrituras que temos que analisar de novo. É a passagem que quero analisar hoje porque acredito que esta é a passagem culminante em toda a Bíblia, o ponto mais alto quando se trata de lidar com a graça de Deus à luz de como se relaciona com a nossa dor, sofrimento, nossa angústia e dificuldades que nós suportamos na vida. Todos nós iremos passar por essas coisas. Pode ser uma dor física, resultado de alguma doença ou de algum acidente. Pode ser algo ainda pior do que isso, uma dor emocional. Por causa de um lar desfeito, pela perda de um ente querido, pela perda de recursos financeiros, por causa de situações e circunstâncias, porque pode tomar 1000 caminhos diferentes. Existem todos os tipos de causas para a dor. Mas como essa graça de Deus, essa bondade e benevolência de Deus, que Ele derrama sobre nós, sem qualquer consideração ao nosso mérito ou valor, apesar de tudo o que merecemos. O que dizer desta graça de Deus em nossa vida, nos momentos de dor, sofrimento e angústia? E também, o que dizer daquelas coisas que parecem não mudar? Onde está a graça de Deus quando as coisas não mudam? Onde está a graça de Deus quando você ora e nada acontece? Quando seus amigos oraram, você orou, você obedeceu a Deus, confiou nele, se posicionou e reivindicou isso, aquilo outro. Onde está Deus? É uma boa pergunta. Porque percebe, há muitas pessoas em situações e circunstâncias que parecem não mudar e elas oraram. E seus amigos oraram. E obedeceram e contribuíram, fizeram tudo o que sabiam fazer, nada mudou. O que dizer da graça de Deus? Bem, é disso que eu quero falar. E quero que você abra, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 12. Ouça o que o apóstolo Paulo diz. Você se lembra que Deus tem lhe dado essas tremendas revelações da verdade? E ele está entendendo coisas que nunca entendeu antes, coisas que as pessoas nunca entenderam antes dele. Então ele diz no verso 7, começando no verso 7 do capítulo 12, e por causa da grandeza suprema das revelações, por essa razão, para me impedir de me exaltar, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para me impedir de me exaltar. Sobre isso, eu supliquei ao Senhor 3 vezes para que ele se afastasse de mim. E ele disse-me: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, Paulo diz, me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Então ele diz, portanto, estou bem satisfeito com fraquezas, insultos, aflições, perseguições, dificuldades, pelo amor de Deus, pois quando sou fraco, então sou forte. Bem, quero que você anote 3 afirmações, então falaremos sobre cada uma delas. Vou te dar uma de cada vez. Quero que reserve um tempo para anotá-las, não vou me apressar, porque elas são muito, muito importantes. Quero que você anote essa informação inteira. Estão prontos? A graça é a resposta de Deus para a nossa dor,
e aflição, quando ele pode ou não pode optar por mudar minhas circunstâncias. A graça é a resposta de Deus para minha dor e aflição nas circunstâncias da vida, quando ele pode ou não pode optar por mudar minhas circunstâncias. Deus, ele não garante mudar minhas circunstâncias, não importa quão dolorosas elas sejam. Olhemos para o apóstolo Paulo por um momento. A Escritura diz aqui, ao descrever sua própria situação, que a natureza da sua dor era, ele a chamou de espinho. Ele diz, foi-me dado um espinho na carne. Agora, a palavra espinho aqui é a única vez que é usada no Novo Testamento. Era como uma estaca afiada na ponta. E era o tipo de estaca que muitas vezes as grandes eram colocadas ao redor de fortificações para empalar o inimigo quando atacavam uma fortificação. Paulo diz, Deus permitiu que Satanás, ele diz, este mensageiro de Satanás, trouxe esta estaca que entrou em sua vida, este espinho, esta experiência dolorosa em sua vida, e ele diz que estava lá. E assim o apóstolo Paulo começou seu ministério e viveu com esse tipo de espinho. Eu quero que preste muita atenção, porque eu sei que Deus tem algo a dizer para cada uma pessoa que ouve esta mensagem. Às vezes, Deus irá responder às nossas orações, Ele vai responder aos nossos atos de obediência em outras áreas, Ele vai responder e mudar nossas circunstâncias. Por nossa oração e obediência a Ele, às vezes Ele o fará. De fato, na maioria das vezes, provavelmente Ele faz. Então, quando as pessoas dizem tudo que você tem que fazer é determinar, tomar posse, Deus fará. O fato de Ele fazer com frequência, talvez na maioria das vezes, não é sinal de que Ele fará o tempo todo. Qualquer pessoa que lhe disse que Deus sempre irá mudar suas circunstâncias, que sempre irá curá-lo, que as coisas vão melhorar e sempre vai responder suas orações, não lhe disse a verdade. Ouça, a razão pela qual nem sempre Ele faz todas essas coisas não é porque não estamos sofrendo. A razão pela qual Ele não muda isso não é porque nossa fé seja muito fraca. E nem sempre é porque não somos absolutamente obedientes em cada área de nossa vida. Nem sempre é por causa da natureza da dor, Ele pode fazer qualquer coisa. Não é porque não oramos o suficiente, com força o suficiente. Não é porque não amamos a Deus, não é porque não somos sinceros. Não é esta a razão. Então, quando eu olho para essa passagem, eu tenho que me perguntar, o que é que determina se Deus muda minhas circunstâncias ou não? Se não é a minha fé, se não é quão obediente eu sou, quanto tempo orei, quão intensamente orei, quão sincero eu fui, se não é o fato de eu amar a Deus, se nenhuma dessas coisas importa, o que, em última análise, determina se Deus vai mudar minhas circunstâncias ou não? Uma simples coisa. Agora ouça isso. O que faz o fator determinante ser o propósito de Deus ao permitir a dor, o sofrimento e a provação, os problemas e as situações difíceis, qual o seu propósito? Veja a vida do apóstolo Paulo. Ele disse que orou a Deus 3 vezes e orou para que Deus removesse essa coisa. Removesse. E de alguma forma, Deus não removeu. Paulo disse que a razão pela qual Deus não removeu foi para mantê-lo humilde. Aí você diz, bem, ouça, se Deus me disser para ser humilde, eu serei. Bem, Deus não precisa me mandar nada disso para me tornar humilde. Bem, é isso que pensamos de nós mesmos. Mas quer saber? Ele diz, para evitar que você se engrandeça, porque se você se engrandecer, Paulo, você vai arruinar meu grande propósito para a sua vida. Se você se tornar orgulhoso e egoísta com o que lhe mostrei, se começar a se vangloriar de que tem a última palavra do Deus Todo-Poderoso, Deus Jeová, se você começar a se gabar do que você sabe, do que você tem e que só você tem a verdade final, você tem a verdade final. Ouça, se quiser descobrir a verdade, basta consultar o apóstolo Paulo, ele vai esclarecer todas as questões doutrinárias. Paulo, se eu não mantiver prostrado, se eu não mantiver humilde, se eu não mantiver de joelhos, se eu não mantiver fraco, se eu não mantiver absoluta e totalmente dependente de mim, você vai colocar tudo a perder, Paulo, e o meu propósito é muito maior do que sua vida individual.
Pense no que teríamos perdido. Então, o que ele está nos dizendo aqui? Que o propósito de Deus para a nossa vida pode ser que nossa circunstância, nossa situação, sofrimento, angústia e dor, o propósito dele para a nossa vida requer que permaneçam lá. Por pouco tempo, por muito tempo, ou até que nos chame para o lar. Eis a pergunta. Não é uma questão de saber se Deus tem o poder de remover isso ou não. Isso nem é o ponto. A questão é esta. Eu amo o suficiente. Eu amo o suficiente. Quero a vontade dele mais do que quero o meu bem-estar, conforto e prazer. Estou disposto a dizer como o apóstolo Paulo, sim, eu posso me alegrar, mesmo em meio a dor, sofrimento e angústia. Então, pergunte a si mesmo, qual é a maior demonstração do poder de Deus? Mudar alguma coisa ao meu redor, algo físico, ou alguma circunstância física, de relacionamento ou financeira? Qual a maior exibição de seu poder? Mudar essas coisas ou agir de tal forma no coração humano, fortalecendo o ser interior e emocional, liberando em nosso espírito sua própria vida, de modo que enquanto nada disso muda, nós nos elevamos acima disso. E podemos nos alegrar nisto. E pode haver um sentido avassalador de paz indescritível apesar de tudo. Essa é a maior demonstração do poder de Deus. E Paulo diz, é isso que eu aprendi. Segunda afirmação que eu quero que anote. A graça é o método de Deus para demonstrar seu amor e poder. A graça de Deus é seu método para demonstrar o seu amor e poder em meio às circunstâncias que ele pode ou não pode mudar. É o método de Deus para demonstrar isso. Agora, a intensidade da situação de Paulo é o termo que ele usou. Veja isso. Ele disse, antes de tudo, ele disse, foi-me dado um espinho. Então, se você notar, ele usa essa palavra 4 vezes. No versículo 9, ele diz, e disse-me, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E novamente ele diz, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Verso 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Então ele diz na parte final, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. 4 vezes ele fala sobre sua fraqueza. E por causa desse espinho ao seu lado, por causa dessa estaca, ele diz, sinto-me tão inadequado e fraco. Provavelmente Paulo estava fisicamente exausto. Tenho certeza que ele estava fazendo o que ele fazia. Fisicamente fraco, emocionalmente abatido e tenso, muitas vezes. Ouça, não importa o quanto você confia em Deus, esse tipo de assédio contínuo pelos seus inimigos, repetidas vezes, dia após dia após dia, certamente afetava Paulo de vez em quando. Contudo, ele diz, apesar de tudo isso, ele diz, quando sou mais fraco, ele diz, alguma coisa acontece dentro de mim. Todas essas viagens, ele menciona suas fraquezas, ele implorou a Deus 3 vezes. Então, aqui está a maneira dele de retratar a intensidade do que estava enfrentando. No entanto, algo acontece aqui. Ele diz, Deus demonstrou nessas situações difíceis seu amor por ele, no fato de ter lhe contado por quê. Ele diz, Paulo, a razão porque minha graça é suficiente, a razão porque estou deixando isso aqui é porque, ouça isso, eu amo você, Paulo, e eu valorizo o meu propósito, muito mais do que o seu conforto, sua facilidade, seu prazer e a cura do que está sentindo. Deixe-me te perguntar isso. Está disposto a sofrer por amor a Deus e por outras pessoas? Disposto a se ferir se souber que a sua dor vai trazer cura para outra pessoa? Está disposto a sentir dor se a sua dor for parte do aperfeiçoamento da caminhada espiritual de outra pessoa? Está disposto a carregar fardos que você sabe que vai resultar no alívio de uma outra pessoa? Está disposto a sofrer? Se esse sofrimento fará parte da cura de outra pessoa, percebe? A verdade é que somos realmente egoístas, para ser sincero. Preferíamos orar para outra pessoa ser curada, suas necessidades supridas, contribuir e orar por eles. Apenas me deixe fora do triângulo da dor, Deus. Apenas me deixe fora deste ciclo. Estou disposto a contribuir, estou disposto a orar, o que tu quiseres, vou jejuar, qualquer coisa, só me deixe fora do ciclo. Bem, o que está dizendo é Deus, quero ser um espectador das dores de alguém.
Quero ser um espectador do sofrimento de alguém. Deus, eu vou mandar meu apoio por e-mail. Deus diz não. Há momentos em que, quando quero cumprir meu propósito em sua vida, terá que se ferir. Você terá que sofrer. Você vai ter que sangrar. Você terá o seu espinho. Quanto tempo estará lá, ninguém sabe senão Deus. Vou lhe dar um exemplo pessoal. Agora, eu creio. Tinha parte da resposta, mas minha mãe viveu até os 84. Ela se casou com meu pai quando tinha cerca de 24 ou 5, algo por aí. Foi um casamento curto porque ele morreu em 3 anos. Há poucos meses antes de minha mãe adoecer e falecer, ela ainda me fazia essa pergunta. Por que você acha que Deus levou seu pai quando eu o amava tanto e ele me amava tanto e éramos tão felizes e encantados? Então você apareceu. Por que Deus fez tudo isso? E todos aqueles anos, não consegui responder de forma que a satisfizesse. Quer saber? Deus vai permitir algumas coisas na sua vida e na minha que nunca seremos capazes de responder nesta terra. Então o que devo fazer? Duvidar de Deus, ficar com raiva e ter uma grande festa de autopiedade sobre o quão injusto Ele é? Ou serei sábio para dizer, ok, Deus, não tenho que saber o porquê. Tudo o que preciso é saber como reagir. E eu sei que se você permitiu isso na minha vida, deve haver um propósito, que é fantástico. Não será o mesmo propósito que foi na vida de Paulo, mas vai ser bom. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus bom. E a única maneira de um Deus amoroso, santo e justo tratar seus filhos é amorosamente. É assim que nos trata. Você diz amor com espinho? Sim. Porque mais importante, ouça isso, mais importante do que o que nós sentimos é o que nós sabemos. É muito mais importante do que o que sentimos. Sentimentos vêm e vão, mas o que sabemos é como uma rocha, é sólido e nos mantém firmes em tempos difíceis. É assim que é um santo, que está vivendo na graça de Deus. Não há onda que Satanás envie em seu caminho que possa te mover um passo fora da graça de Deus, nem sequer um único passo. Essa é a graça de Deus, Paulo diz. A minha graça te basta. Terceira afirmação que quero que anote. A graça de Deus é a sua provisão para o nosso contentamento em tempos de dor e sofrimento. A graça de Deus é sua provisão para o nosso contentamento nesses momentos. Veja isso. Este último versículo, versículo 10, diz, pelo que, por causa do que Deus disse a ele diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, injúrias, nas necessidades, nas perseguições, angústias. Por amor de Cristo, ele diz, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Pense nisso. Veja o que nós diríamos. Nós diríamos, espera aí. É a ausência de insultos, perseguições, dificuldades, sofrimentos. A ausência dessas coisas equivale a contentamento. Paulo disse, não, espera aí, ele disse, é com injúrias, perseguições, dificuldades, provações, sofrimentos e dor. Com estas coisas, ele diz, tem um contentamento? Não, espere um minuto, Paulo, não, é a falta disso que equivale a contentamento. Isso nem é radical, não faz sentido, isso nem é mesmo senso comum. Dizer que insultos, perseguições, provações, dores, sofrimentos, angústia é compatível com contentamento. Sabe por que é assim? Porque o Cristo que vive dentro de você e de mim é maior do que tudo isso. E quando Jesus, vivendo dentro de nós, tem permissão de liberar sua vida através de nós, não há insulto, nem perseguição, não há dor, provação ou angústia maior que a provisão da graça de Deus dentro de nós, para suportar e suportar não lamentando, mas triunfantemente, vitoriosamente, com alegria, não importa quão intensas sejam a mágoa e a dor. Veja, o apóstolo Paulo sabia de algo quando disse, Deus disse a ele, a minha graça te basta. Como descreve a fonte desse contentamento? Isso é Cristo. Ouça isso. Isto é Jesus dentro de você. Você diz, como posso ter
Como posso experimentar isso? Ouça isso. Simplesmente crendo na vida de Jesus em você para expressar através de você tudo o que ele prometeu. Veja, 2 palavras-chave de Paulo. Dá para resumir toda a teologia de Paulo nesta frase. Em Cristo. Quando você e eu estamos nele, e ele em nós, toda a graça do Deus da graça. Ele habita em nós, pronto para ser, pronto para ser manifestado, pronto para ser, Ele quer que nós vivamos de sua graça, vivamos de seu amor, vivamos de seu poder. Essa é a fonte de tudo que nós precisamos. E Paulo diz, aprendi algo melhor do que Deus mudar minhas circunstâncias. Eu aprendi que o Cristo que vive dentro de mim é maior do que, não apenas do que estas circunstâncias ruins, mas do que as que possam vir no futuro. Deus planeja algo grande em sua vida quando Ele permite que o espinho permaneça, mas a graça, ela o supera. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. April 27 de abril de 1999 foi o dia que não apenas mudou a minha vida, mas mudou a vida de muitas pessoas. Quase 400 pessoas foram mortas em Meia, onde ocorreu o maior massacre. Eles vieram com tanques grandes, um exército enorme. Eu tinha uma relação muito próxima com meu pai, acordei cedo e ele me disse, Yeton, acho que estamos sendo cercados pela polícia sérvia e precisamos escapar. Mas era tarde demais, porque um tanque enorme derrubou nosso portão. Estávamos completamente cercados. Um dos policiais mandou que ficássemos alinhados contra o muro. Sabíamos que eles iriam nos matar. Um policial sérvio me agarrou pelo braço e me colocou em um quarto diferente. Ele tinha um fuzil Kalashnikov, encostou no meu ouvido assim e começou a gritar e a perguntar, onde está o seu pai? Minha mãe entrou e disse, como ousa fazer isso com meus filhos? Enquanto ele estava com aquela arma no meu ouvido, eu fiquei completamente paralisado. Eu sabia que a qualquer segundo eu estaria morto. Ele deixou que eu e minha mãe fôssemos embora e disse, vão. No momento em que estávamos saindo pela porta, meu pai apareceu e disse a ele, meu pai disse, eu sou o pai da família. E ele disse, estávamos procurando por você. Eles o pegaram, o agarraram, gritaram conosco, berraram conosco, disseram, vão para a Albânia e nunca mais voltem. E assim que viramos nossas cabeças, nossas costas, eles o mataram. Fomos hoje aos cemitérios e vimos onde quase 400 pessoas estão, os restos mortais estão lá. Às vezes eu vou caminhar lá sozinho e às vezes visito o túmulo do meu pai e há momentos em que fico meio bravo, sabe? Porque ele não está aqui. Quando me tornei um crente, me fizeram uma pergunta sobre perdão e sobre pessoas que mataram meu pai. O que eu faria se encontrasse essas pessoas? Essa raiva cresceu em mim e, sabe, eu disse, não me faça essa pergunta. E ele me disse, um dia você terá que perdoá-los. E eu disse, nunca. Isso nunca vai acontecer. E ele disse, eu sei como você deve se sentir. Ele disse, mas lembre-se de quando Jesus estava na cruz. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Então me ajoelhei ali, chorei e pranteei, porque senti como se estivesse traindo meu pai, sabe, o sangue dele e de muitas pessoas que foram mortas durante a guerra. Eu não senti vontade de fazer aquilo, eu sei que Jesus diz que devemos perdoar.
E eu estava chorando e, sabe, dizendo: Deus, eu perdoo aqueles que mataram meu pai. Poucos meses depois, eu estava caminhando na cidade, vi um grupo de... Eu pensei que fossem turistas, pareciam meio perdidos, e eu me aproximei deles e quis ajudá-los. Então conversei com eles e os convidei para um café. Eles me perguntaram sobre a guerra e comecei a compartilhar o meu testemunho com eles. E esta senhora estava chorando, na verdade ela estava soluçando. Enquanto eu compartilhava meu testemunho, eu parei e disse: sinto muito, meu testemunho é muito difícil, sabe, pesado, e eu disse: eu serei mais cuidadoso com minhas palavras que escolho. Ela disse: não. Ela disse: continue. A razão pela qual estou chorando, ela disse, é porque... Ela disse: eu sou sérvia. Então, eu comecei a chorar, também me levantei e abracei. Nós nos abraçamos e choramos juntos. E aquela foi a primeira vez que percebi que Deus tinha me libertado do ódio. Se um coração for entregue a Cristo, Cristo é capaz de curar esse coração, de restaurar esse coração. E Cristo é a única pessoa que pode tornar possível para nós perdoarmos nossos inimigos. E eu acredito que Ele é fiel e Ele manterá sua palavra e nos dará os meios e a força que precisamos e a alegria que precisamos para seguir em frente. Minha fé deve estar baseada na palavra de Deus. O que a Bíblia diz? No princípio, Deus criou estas palavras como fundamento de tudo. A santa palavra de Deus é inestimável na vida de um discípulo de Jesus. As Sagradas Escrituras são aquilo que nós, como seguidores de Jesus, baseamos nossas vidas. Por isso é imperativo que amemos a sua palavra. Isso não é apenas uma fumaça e espelho, isso é realidade. Você não tem como escapar de ver Jesus em todos os lugares na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, o Criador dos céus e da terra nos acolhe. Ele é o Messias tão esperado. Isso é grandioso. Você e eu devemos desenvolver esse relacionamento contínuo, íntimo, maravilhoso, empolgante, satisfatório, indescritível, incomparável com Deus pessoal. Não somos os primeiros a buscar uma vida com propósito. A Bíblia nos fala de muitos que seguiram um caminho específico, passo a passo, com coragem, com entrega, em busca de um propósito mais profundo, uma paixão mais forte e uma paz duradoura. Apresentamos o seu caminho rumo ao propósito, paixão e paz. Um devocional de 90 dias inspirado nos ensinamentos atemporais do Dr. Charles Stanley. Dê o próximo passo rumo à vida que Deus planejou para você. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações fiéis e suas ofertas.